Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento está conosco mais uma vez para meditar um pouco a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense por esta escolha maravilhosa. Irmãos, hoje nós estaremos meditando a palavra do Senhor que está no livro de Esté. No Antigo Testamento, nós estaremos lendo no capítulo 4, apenas o versículo 17. Nós vamos ler duas partes do versículo 17. E antes de iniciarmos essa leitura, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que venha sobre nós de forma muito intensa, nos mostrando aquilo que Ele quer falar através da sua palavra. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: E todo Israel, com todas as forças, clamou ao Senhor, porque uma morte certa os ameaçava. Também a rainha Esté, apavorada com o perigo de morte iminente, procurou refúgio no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a recordação dos feitos do Senhor. Então, para este tema de hoje, eu gostaria de dizer assim para você: nos tempos de luta, recorde as maravilhas que o Senhor já realizou. Então, irmãos, neste tempo, a rainha Esté, junto com o seu povo, os judeus, estavam vivendo um tempo de muita luta, de muita batalha, porque a vida do seu povo estava ameaçada de morte, de todos os judeus. E, vendo aquela ameaça, todo o povo buscou em Deus o seu refúgio, assim também a rainha Esté. E, na verdade, o que eu queria falar um pouquinho com vocês é sobre a oração que vem em seguida, que nós não vamos ler, porque é um pouco extensa para não tomar bastante tempo, mas a rainha Esté, na sua oração, ela se humilha diante de Deus, que é quem pode salvar ela e o seu povo da morte. E é interessante que na oração a rainha, ela se dirigindo a Deus, ela vai recordando quantas e quantas maravilhas Deus já tinha realizado pelo seu povo, falando sobre o dilúvio, quando liberta Noé, quando preserva a vida de Noé, fala de Daniel quando vai para a cova dos leões, e assim ela vai relatando vários acontecimentos onde Deus salvou o seu povo, salvou aqueles que confiaram na sua promessa. Então, irmãos, o que eu gostaria de partilhar com vocês aqui, fazer com que você reflita um pouquinho. Estás vivendo uma grande batalha, uma grande luta, seja ela de ordem física ou espiritual, seja ela qual for, cada um sabe das suas. Não fique com os olhos fixos neste problema, nesta dificuldade, mas na sua oração também recorde o que Deus já fez na tua vida. Porque quando nós recordamos o que Deus fez na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós afastamos para longe de nós a tristeza,
porque muitas vezes estamos vivendo uma situação bastante difícil de se resolver. E fazer o exercício de recordar as maravilhas de Deus vai tirar de nós a tristeza, que muitas vezes ela vem para nos abater com toda a força. Então, recordar a maravilha que Deus fez na nossa e na vida de tantos outros, tira de nós a tristeza. Talvez você enfrentando uma grande luta e esteja vivendo uma vida muito triste, dias muito entristecidos, porque fica sempre pensando na situação, na dificuldade, não vê solução. Mas faça o exercício de lembrar dos feitos do Senhor, que foi o que a rainha fez. E outra realidade que a recordação dos feitos do Senhor nos traz é nos dar fé, nos dar força. Recordar as graças de Deus tira de nós a tristeza e nos dá fé para acreditar que Ele também fará na nossa. Se Deus fez feitos grandiosos na vida de tantos homens e de tantas mulheres, nós seremos os próximos a experimentar a graça. Então, se você vive uma luta ou se alguém próximo a você vive uma grande batalha, um perigo de morte como a rainha e o seu povo, faça esse exercício dessas duas coisas. Recorde aquilo que Deus fez para tirar a tristeza, para afastar a tristeza, porque quando nós lembramos de algo bom, nós nos alegramos e nós, consequentemente, vamos ter mais fé que Deus também fará na nossa vida. Que Deus te dê alegria e fé. Que Deus tire a tua tristeza, renove as tuas forças e tenha a certeza que o teu refúgio, a tua vitória vem de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Ele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.